Olá, igreja, tudo bem? Mais uma vez, pelo nosso canal do YouTube, o B1 Brasil, uma família aqui em San Diego para abençoar muitas outras, inclusive a sua aí agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queria ministrar algo que Deus colocou no meu coração. É uma mensagem que eu já tenho falado dela algumas vezes. Eu fiz uma revisão aqui e é algo muito tremendo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes, porém, eu queria fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta linda oportunidade de poder ser útil, Senhor, ser um canal para a manifestação da Tua vontade, Senhor, através do ensino da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, que essa mensagem possa alcançar corações, Senhor, sedentos, Senhor, de entendimento da Tua graça, do Teu amor. Enfim, Senhor, que a igreja do Senhor Jesus possa crescer cada vez mais por meio da pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, aqui, o tema que está no meu coração é cuidando do corpo. É uma mensagem muito especial, onde eu pego aqui 4 passagens dos evangelhos, que comunicam a mesma coisa. Eu quero ler alguma coisa aqui relacionada a isso. Antes, porém, vamos meditar comigo aqui. Jesus é crucificado, então ele está morto. Lembra? Ele diz assim: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Ele diz: está consumado, telestai. E aí, não tem jeito, está consumado. Dali temos um problema, temos uma questão, o sepultamento de Jesus. É com base nessa história do sepultamento que eu trago esse tema, cuidando do corpo. E eu quero ler com vocês algumas coisas, mas vamos lá. Qual é a solução, então, para o sepultamento? Pensa comigo, os discípulos, que seriam os apóstolos de Cristo, aqueles que andaram diretamente com o Senhor Jesus, estavam pressionados por causa dos líderes religiosos, que, como eles condenaram, crucificaram, levaram Jesus a ser condenado à morte de cruz, o que faria então com aqueles que estavam bem próximos a ele? Então eles estavam atemorizados, estavam com medo, estavam apavorados. E eu entendo que Deus não podia contar com eles para fazer isso. E as mulheres, aquelas fiéis, pensem em algumas aí, a própria mãe, Maria Madalena, Marta, Maria, aquelas mulheres fiéis que estavam com Jesus, eram muito próximas, também não tinham condição, porque o sepultamento, no ritual, no formato da sociedade judaica daquela época, era especial, havia uma preparação. Então, essa para mim, é uma questão que a resposta está, o próprio Deus cuidou disso. Da seguinte forma, ele levantou pessoas especiais. Então, a resposta é essa: Deus, ele tem tudo no seu controle. Ele cuidaria com certeza do seu filho. Sabe por quê? O seu filho morre para cumprir um propósito, porque depois ele ressuscitaria. E eu gostaria de ler esse versículo em Isaías. Vamos ler comigo? Capítulo 53, versículo 9. Eu estou usando a versão NVI, Nova Versão Internacional. Tenho usado ao longo das minhas mensagens para facilitar um pouco mais a compreensão. Nós sabemos que é o Espírito Santo que revela as Escrituras, não é verdade? Então, eu tenho usado essa aqui para ser um coadjuvante, né? Uma forma mais simples de entender algumas palavras. Vamos ler comigo? Isaías 53, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. O que Deus levanta então aí? Pensa comigo. Deus levantou um homem rico e influente para cuidar do corpo de Cristo.
Assim como esse versículo diz profeticamente que ele, Jesus, o Deus Emanuel, estaria num túmulo com os ímpios, porém com os ricos. Deus levantou um homem rico chamado José de Arimateia. Ele era influente, um homem influente na sua sociedade. E ele também era um religioso. E não somente ele, com a ajuda de Nicodemos, aquele a quem Jesus conversou sobre o novo nascimento, está relatado em João capítulo 3. Nós não vamos ler essa passagem. Eu quero exatamente agora trazer você as passagens dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre as mesmas coisas. A maneira como Jesus foi sepultado, ou seja, a preparação. Vamos ler comigo? Eu tenho aqui, então, algo muito legal, que vai falar sobre esses homens. A primeira passagem vai estar em Mateus, capítulo 27, do 57 ao 60. Vamos ler? Mateus 27, do 57 até o 60. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara, olha que interessante, discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José de Arimateia tomou o corpo e envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Essa passagem é bem direta, né? Então essa passagem aqui mostra que um homem rico de Arimateia, chamado José, ele era tão influente que ele se dirige a Pilatos, quem governava, quem estava responsável pelo governo ali naquela região, Jerusalém. Enfim, ele pede o corpo e o texto diz que ordenou Pilatos que fosse entregue. Não gastou muito tempo, então ele investiu, ele envolveu num limpo lençol de linho. Olha aqui que a passagem de Marcos também nos mostra sobre essa situação. Marcos capítulo 15, do versículo 43 ao 46. Vamos ler? 15, 43 ao 46. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, traz mais umas características, demonstra mais algo sobre ele. No primeiro, ele era um homem rico. Aqui ele é membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Está falando ele, Jesus. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. E olha o complemento. Então José comprou um lençol de linho, investiu. Baixou o corpo da cruz, aqui mostra que ele baixou, foi responsável de tirar o corpo de Cristo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha, da mesma forma como está escrito em Mateus. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Interessante, no primeiro é um homem rico, aqui ele já é um membro de destaque do conselho religioso judaico daquela época, do Sinédrio. Olha, que era o senado deles, né? Interessante, vamos ler agora a passagem de Lucas. Eu estou explorando isso para você entender a importância dessa passagem. Tanto é que ela está nos quatro evangelhos. E eu quero tirar algumas coisas daqui para que a gente possa entender a importância. Olha que ação linda que o próprio Deus faz. Lucas 23, do 50 ao 53. Vamos lá. Havia um homem chamado José, membro do conselho. Olha aqui outra característica dele. Homem bom e justo. Que não tinha consentido na decisão
e no procedimento dos outros. Ou seja, ele estava no conselho, mas ele não concordou com aquele julgamento que fizeram sobre o nosso Senhor Jesus. Interessante, né? Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, longe ali de Jerusalém, né? E esperava o reino de Deus. Olha mais, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu-o, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado, ou seja, um sepulcro novo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Interessante, essa passagem, então, mostra que ele era membro também do conselho, só que ele era um homem bom e justo e não consentiu com as decisões do Sinédrio. Olha que interessante. Vamos passar agora para a última passagem do mesmo assunto, só que agora está no último evangelho, em João, capítulo 19, do 38 ao 41. Vamos ler? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Olha a característica dele. José era discípulo de Jesus. Olha que interessante. Mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele era um agente secreto de Deus ali no Sinédrio. Interessante o poder de Deus, né? É tremendo. Então, eu queria comunicar alguma coisa sobre isso. Vamos terminar. Ele estava acompanhado, aí aparece quem? Nicodemos. Só aparece aqui, ó, em João. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. João faz questão de registrar isso. João, capítulo 3. Olha que interessante. Lá no capítulo 19 é registrado algo do capítulo 3. Nicodemos, olha que interessante, ele também ajudou. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Ou seja, algo que custou, algo que tivesse valor. E foi assim, para cumprir o ritual. Tomando o corpo de Jesus, os dois, agora a característica aqui, ó, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Olha que interessante, eu estou lendo aqui simplesmente a Bíblia com vocês, ou para vocês e com vocês. Qual a proposta aqui? É a gente ver nessas entrelinhas dessas frases, dessas orações aqui, como é que Deus age, como Deus levanta pessoas para cuidar do corpo. É interessante, né? Eu falo toda hora interessante porque é muito interessante. Deus, ele não depende de nada, ele mesmo movimenta tudo. Só que quando a gente vê as pessoas agindo, existe o Espírito dele por trás. Levantou um homem rico, porque para cuidar do Rei da Glória, ainda que ele se humilhou, o Pai cumpriria e velaria pela sua palavra em Isaías, como acabamos de ler. Então, para se cumprir aquilo que fora dito pelo profeta Isaías, aconteceu exatamente. Ele foi para um local, foi enterrado num lugar especial, né, com os ímpios e com o rico. Interessante. Muito tremendo isso. Olha, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a atitude de José de Arimateia e também Nicodemos. Mas José de Arimateia, o que me chama a atenção é que a reação de José de Arimateia, ou seja, a atitude foi demais. Ele assumiu a responsabilidade do corpo do nosso Senhor Jesus. Ele foi até Pilatos. Ele foi com ousadia, com a influência dele, mas com aquela coragem e pediu o corpo de Jesus. Olha, não pôde ser os seus discípulos diretos, apóstolos, nem as mulheres também, que eram discípulos de Jesus. Parentes, amigos, não puderam. Deus levantou alguém daquele próprio conselho que havia
condenado a Cristo. 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. Isso mostra que Deus não perdeu o controle de nada, Ele tem o controle de tudo. Você pode aplicar isso para a tua vida também. Deus tem o controle de tudo. Eu quero falar um pouquinho das minhas anotações, para a gente explorar um pouquinho. O que eu aprendo aqui? Deus tem tudo em seu controle. Quando os de perto não puderam intervir, Deus usou os de longe. Neste caso, José de Arimateia, com o apoio de Nicodemos. Deus cuidou de tudo. Não faltou nada. Tudo perfeito para cumprir o que fora dito pelo profeta. Fazendo uma analogia agora, uma reflexão em relação ao corpo de Cristo, eu quero trazer um contexto atual. Cristo não está mais aqui. Ele está sentado à destra do Pai, à destra de Deus. Ele está lá, reinando em glória. Isso está relatado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ele está à destra, sentado à destra do Pai. Mas o sentido espiritual, esse eu quero trazer do corpo de Cristo. A igreja leva este nome. O apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, faz alusão, descreve em várias passagens do Novo Testamento a igreja como sendo o corpo de Cristo. Esse corpo é o corpo sobrenatural. Quero falar um pouquinho sobre isso. Que é o corpo de Cristo? Você lê nas Escrituras, eu vou ler algumas passagens aqui, 2 pelo menos. É composto por todos os salvos. É um corpo universal. Ele é sobrenatural. Esse corpo é composto por todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Atualmente, a Igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Foi para isso que ele veio fazer. Ele veio construir, fundar a sua igreja. Pregamos sobre isso algumas semanas atrás. É interessante. Eu vejo a história de José de Arimateia, como Nicodemos, tantos outros homens de influência e outros não, simples, mas pessoas que entenderam, da mesma forma foram levantados por Cristo como corpo dele para cuidar da sua igreja. Esse corpo sobrenatural na terra, ele se reúne fisicamente. Eu e você, nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, se reúne nas casas, nos templos, nos espaços, nas praias, em qualquer lugar. Se reúne nos parques, principalmente nesse tempo de pandemia. Interessante, né? A igreja é uma instituição espiritual, mas ela também funciona dentro desse sistema legal, em vários sistemas políticos de governo, entendeu? Nós precisamos ser institucionalizados de uma forma para funcionar dentro do sistema. Mas essa igreja, ela é sobrenatural. Só que, na prática, nós temos muitas necessidades para manter a pregação do Evangelho, enviar missionários, cuidar dos necessitados, ministrar a palavra, ter uma estrutura que permite, de acordo com como eu falei, de cada situação política, como funciona em cada país, cada local, as leis, você não pode fazer barulho em tal lugar. Então, enfim, existem várias necessidades. E para isso Deus levanta pessoas para cuidar do corpo. E é nesse contexto que eu trago essa mensagem, que hoje esse corpo espiritual é a igreja. Obviamente, Cristo está reinando em glória com o corpo glorificado, como já você deve conhecer das passagens da sua ressurreição. Mas é interessante, eu escrevi mais algumas coisas aqui. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12 e 27. Vamos ver aqui? Ora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ora, nós somos o corpo de Cristo. Efésios
capítulo 1, do 22 ao 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É por isso que Deus levanta pessoas para cuidar da sua igreja. A igreja, portanto, é o lugar onde nós servimos a Deus em amor e gratidão para a realização da sua vontade. Por isso nós continuamos a investimos com as ofertas, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com os nossos cuidados, enfim, com tudo que a gente pode fazer. Isso é uma maneira simplesmente de ser grato. Eu creio que José de Arimateia foi muito grato, porque ele era discípulo de Jesus. Assim também como Nicodemos, quando teve aquele bate-papo direto com Jesus. Interessante, né? Deus levanta exatamente seus discípulos, nós, a sua igreja. Com quem que Deus conta? Com quem é dele. Nós somos dele, a igreja é dele, onde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então tudo parte dele. Por isso que nós lemos, tudo é dele, por ele e para ele. Nós somos como um espelho refletindo a imagem e a glória de Cristo. Tremendo, né? É isso. Deus levanta os que ele precisa para cumprir a sua vontade. Por isso que a igreja não para, não vai parar nunca. Não é pandemia, não é nada, governo. A igreja vai marchar, a igreja vai continuar, a igreja vai cumprir o seu papel, a igreja vai cumprir tudo aquilo que Deus tem estabelecido, porque Ele nos encheu de poder. A sua palavra, o Espírito Santo e Cristo cabeça. Sobre Ele está todo o poder, no céu, na terra, embaixo, em qualquer lugar. Nada pode frear a igreja. Por isso Deus levanta pessoas para cuidar do seu corpo. Amém? Que legal, né? Eu já estou chegando já na conclusão. Por isso que nós investimos neste corpo. Amando, cuidando, perfumando, suportando, se doando, enfim, sendo um instrumento de Deus para a realização, para o cumprimento dos seus propósitos através de Cristo Jesus. É muito bom falar sobre isso, porque eu me lembro que desde o dia, eu lembro que até uma canção que eu cantava quando criança, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E aí eu falava, agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem, por Jesus. Mais ninguém. Eu só posso viver bem por causa de Jesus. É interessante como ele faz uma obra na nossa vida. O que esse amor gera em nós? A devoção, a gratidão, o comprometimento. E, em especial, Deus levanta algumas pessoas para cuidar de uma forma específica da sua igreja. Por isso que a igreja é sustentada pelos membros, pelo corpo de Cristo, pelos seus que são de Jesus. Eu já estou concluindo essa mensagem. Jesus Cristo é a demonstração visível do amor de Deus ao homem. Romanos capítulo 8, 5, versículo 8 fala sobre isso. Ele está sentado à destra de Deus na glória. A igreja, portanto, é o canal da continuação da obra de Deus na terra. Ele está com o Pai, está lá reinando, julgando as nossas causas, intercedendo, cuidando, nos orientando. O Espírito Santo está aqui, está cuidando da gente. Olha que tremendo. A igreja é o canal da continuação de quê? Da obra de Deus, da propagação do nome de Jesus, da salvação, da misericórdia e graça de Deus, do amor de Deus, para a salvação de todo aquele que receber pela fé a salvação. A igreja é esse canal. É por isso que eu estou aqui. Eu fui alcançado. Meu pai foi alcançado. Eu creio que você foi alcançado por alguém também, da sua família,
já foi alcançado. E se ainda não, Deus hoje fala com você. Não tem coisa melhor do que fazer parte do corpo de Cristo, esse corpo sobrenatural, que é lindo, é perfeito. Ainda que composto por pessoas imperfeitas, o corpo ele é santo. Um dia nós vamos estar livres de todas essas mazelas humanas. Vamos estar livres de todo esse pecado, toda essa opressão da nossa própria carne e do inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, é isso. A igreja é o canal dessa continuação da obra de Deus na terra, na qual ele demonstra o amor tangível de Deus a todos os que ele mesmo traz para a igreja. E para isso, Deus continua levantando homens e mulheres para cuidar de sua igreja. Servir a Deus como igreja é um grande privilégio de filho de Deus. Isso é um privilégio que muitos queriam, desejam, mas ainda não conseguem, porque ainda não são filhos de Deus. E se você está aí do outro lado, está me ouvindo, poxa, se você agora abrir o seu coração e falar, Deus, eu quero ser o seu filho, receba agora Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida, da sua alma. Deixa ele entrar no seu coração, fazer um trabalho lindo, uma limpeza de tudo aquilo que Satanás, as trevas, tentou colocar na sua vida, trazer paz, alegria, amor, justiça no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se você está aí ouvindo essa mensagem e ele está te tocando por meio dessa mensagem, abre agora teu coração. Você vai ver o que ele é capaz de fazer. Você vai se tornar o corpo de Cristo. E olha, se Deus, o Pai, cuidou do corpo do seu filho, ele não vai cuidar também do corpo que é a sua igreja? Por isso que nós, que somos do Senhor, temos paz com Deus, temos paz em meio às turbulências. Nós temos paz, podemos ter apuros, viver pressionados, mas a gente tem o príncipe da paz, que é o cabeça, que é o nosso Senhor, é o nosso dono, ele nos comprou, ele está em nós, a gente vai viver juntos para sempre. Então, eu diria que da mesma forma que o Pai cuidou do Filho, do seu corpo, ele também vai cuidar de mim e de você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já nos minutos finais, que nós possamos avançar neste entendimento, na compreensão da importância de sermos usados por Deus como igreja, assim como José de Arimateia e Nicodemos foram usados ali naquele contexto de cuidar do corpo. Eu só faço essa alusão para, no fundo, falar da importância do corpo de Cristo hoje. Assim como eles foram usados, que nós possamos entender, avançar nesse entendimento, nessa compreensão da importância de cuidar das coisas de Deus. Quando você se decide, sabe, toma essa decisão, assume essa responsabilidade, Deus vai cuidar muito bem de você. Você vai ser um canal do fluir da glória, de tudo que é necessidade, Deus vai te dar dons espirituais, talentos. Ele já deu, né? Porque quando a gente nasce, recebemos talentos de Deus especiais, né? Aqueles dons naturais. E quando a gente é salvo por Cristo, o Espírito Santo entra em nós, ele também nos dá dons espirituais para a edificação da sua igreja, para a construção do seu corpo, para a edificação dos irmãos. Aí você vê músicos, você vê pregadores, missionários, evangelistas, você vê as irmãs de oração, você vê o povo da misericórdia, sabe? Você vê aqueles irmãos também que tiveram uma ascensão especial na vida, que chegam juntos, ajudando, servindo, doando importâncias para o louvor e a glória do Senhor. Isso é tremendo. Então, eu estou nessa mensagem trazendo a importância de cuidar da igreja do Senhor Jesus, fazendo uma alusão do sepultamento, da importância que era o sepultamento de Cristo e como o corpo foi tão bem cuidado, foi investido, foi cuidado, aquele sepulcro custou caro, foi cavado novinho, foi preparado próprio para o Senhor Jesus passar ali, só aqueles diazinhos ali. Ao terceiro dia,
ele ressurge. E até hoje o túmulo está lá, para mostrar que ele não está lá, mas mostra que aconteceu, que é verídico, foi um fato. E hoje nós estamos aqui para a glória dele. E a igreja não para. E esse corpo espiritual, ele continua, ainda que nessa questão física, terrena, natural, nós somos espirituais. Nós somos seres espirituais gerados em Cristo Jesus para o louvor e graça da sua glória. Amém? Glória a Deus. Se tudo, uma coisa que eu quero compartilhar, eu sempre compartilho essa frase em especial. Se tudo o que nós intentarmos a fazer for para a glória de Deus de fato, nunca faltará provisão. Eu posso falar para você, líder que está aí do outro lado, você pode estar me ouvindo, se o que você faz, se você cuida de um rebanho, se você cuida de um grupo, se você realmente está fazendo tudo isso para a glória de Deus, você pode crer que Deus vai prover, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, se for promoção da glória de Deus, nunca haverá a falta. Sempre Deus proverá. E essa é uma palavra final. Nós, como líderes, não podemos deixar de viver dessa forma, promover a glória de Deus sempre, sempre e sempre. Essa mensagem também tem esse teor. Tudo que a gente fizer, se for para a glória de Deus, ele vai sempre coroar. Amém? Foi assim que José de Arimateia viu Cristo. Ele estava em secreto ali, por fazer parte do conselho, mas ele era um discípulo de Jesus, era um homem bom e justo, como foi lido. Ele tinha influência, ele era corajoso, e ele tinha posses, e ele cuidou do corpo, com a ajuda de Nicodemos, um mestre também, um doutor da lei, no qual cremos que ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Eu chego a esse final e queria deixar isso mais uma vez, que Deus possa te convencer cada vez mais da importância de cuidar do corpo de Cristo. E o corpo são vidas, pessoas, que também se reúnem em locais e suprem as necessidades dos locais. Tudo isso faz parte da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar muitíssimo e que você possa entender cada vez mais que nós somos um canal livre da manifestação do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe muito e muito. Quero fazer uma oração, finalizar. Pai, louvamos o teu nome, muito obrigado em nome do Senhor Jesus por essa simples mensagem. Nós aprendemos muito aqui da importância de cuidar das coisas que pertencem a Ti. Sabemos que o Senhor é que, na verdade, gera tudo. O Senhor só quer a nossa disponibilidade. O Senhor só quer que nós estejamos abertos como para um fluir Teu. Em nome do Senhor Jesus, levanta uma igreja cada vez mais sarada, Senhor, nesse entendimento da importância de cuidar das suas coisas. Em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, se alguém nesse dia, nesse momento, está tendo um encontro contigo, Senhor, por meio, Senhor, do toque do Teu Espírito, em algumas entrelinhas dessa mensagem, Senhor, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, para que a vida dela nunca mais seja a mesma. E um dia todos nós nos encontraremos na eternidade. Vamos viver para a glória do Teu nome. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco no Ubi One Brasil. Em nome de Jesus. Amém.